É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise para dissecar os movimentos da política internacional e suas consequências diretas sobre os cidadãos brasileiros. Nossa pauta de hoje aborda um tema de crescente urgência e profunda preocupação humanitária. O governo de Donald Trump está acelerando a máquina de deportação de brasileiros. O artigo que analisamos, de autoria de Jamil Chad, revela dados obtidos pela Vero Notícias que comprovam a intensificação dessa ofensiva. Tradicionalmente, as autoridades americanas realizavam um voo a cada 15 dias para transportar imigrantes brasileiros de volta ao país. Contudo, a partir do segundo semestre de 2025, essa taxa de voos organizados para expulsar os estrangeiros dobrou, marcando uma mudança significativa na política de imigração. A informação, Vera, provém de um projeto independente e extremamente relevante que monitora as deportações nos Estados Unidos, a Human Rights First. O levantamento aponta que entre janeiro e junho deste ano, sob o governo Trump, a média de 2 voos por mês para o Brasil se manteve. Mas a partir de julho, a frequência mudou drasticamente. Foram 4 voos em julho, outros 4 em agosto e mais 4 em setembro. No total, o governo Trump já organizou 24 voos para o Brasil, em um esquema que passou a ser negociado de perto pelo Itamaraty. A maioria dos voos teve como destino Fortaleza, com 13 viagens, seguida por Belo Horizonte com 10, além de um voo para Manaus no início do ano. Essa aceleração notável é o primeiro sinal da ofensiva prometida por Trump. A deportação de brasileiros não apenas se acelerou, mas também gerou o primeiro grande choque diplomático entre os governos de Lula e Trump, logo em janeiro. Naquele momento, um voo que desembarcou em Manaus foi tomado por uma rebelião dos brasileiros, que denunciaram e acusaram as autoridades americanas de maus tratos durante a viagem. Brasília reagiu, exigindo que os imigrantes não fossem algemados, mas Washington se recusou a aceitar essa condição. Essa tensão inicial levou à criação de um comitê para acompanhar a situação e tentar garantir que os brasileiros fossem tratados com dignidade durante o processo de remoção. A percepção entre os funcionários dos consulados do Brasil nos Estados Unidos já era, em meados do ano, de que a operação de deportação ganharia um ritmo assustador. Essa suspeita era alimentada pela informação da construção de novas prisões e o fechamento de acordos com empresas de voos charter, indicando que a Casa Branca estava preparando a infraestrutura para uma expulsão em massa. O aumento de 4 voos mensais, confirmado a partir de julho, valida essa percepção de que a máquina da deportação ganhou de fato uma marcha acelerada. A ofensiva de Trump, embora não especifique publicamente quem são os principais alvos, tem uma característica geográfica muito clara. Os dados do monitoramento revelam que 86% de todas as deportações envolvem latino-americanos. Essa estatística inquestionável estabelece a prioridade da política imigratória. O Brasil figura como o 11º país entre os principais destinos dos voos de deportados, indicando que, apesar do nosso aumento, há uma ofensiva muito mais intensa contra nações da América Central. A liderança nesse triste ranking, Vera, é da Guatemala, com impressionantes 360 voos desde janeiro, resultado de um acordo de cooperação estabelecido entre o governo centro-americano e a Casa Branca. O levantamento detalha a escalada, apontando que em setembro de 2025, autoridades dos Estados Unidos removeram 4.784 indivíduos para a Guatemala em 55 voos, um aumento significativo em comparação com agosto. Honduras vem em uma posição próxima, com 314 voos, seguida pelo México com 226. O padrão é absoluto. Todos os 15 principais destinos de voos de deportados desde que Trump assumiu foram para países latino-americanos. Os números gerais do governo Trump em seus 9 primeiros meses de mandato são estarrecedores e demonstram uma escala de deportação sem precedentes recentes. A Casa Branca aponta que já deportou mais de 515 mil pessoas nesse período. Essa cifra, por si só, já indica a intensificação da fiscalização e da aplicação da lei de imigração. O monitoramento da Human Rights First complementa esse quadro, mostrando que, de 20 de janeiro a 30 de setembro de 2025, o governo realizou pelo menos 8.877 voos de deportados. O projeto esclarece que a maioria desses voos é realizada por aviões fretados da ICE Air, mas um pequeno número utiliza aeronaves da Força Aérea, da Guarda Costeira ou de companhias aéreas de outros países. O mais alarmante é que o total de 8.877 voos representa o maior número de voos de fiscalização da imigração desde o início do monitoramento em 2020,
e representa um aumento de 62% em relação ao mesmo período de 2024, sinalizando que a promessa de campanha de intensificar as deportações está sendo cumprida com extremo vigor. A aceleração da máquina de deportação pode ser medida pela média mensal de voos. Durante os primeiros 3 meses de sua administração, entre janeiro e abril, Trump permitiu uma média mensal de 723 voos. Isso contrasta fortemente com a média recente de 1.371 voos por mês entre julho e setembro de 2025. É quase o dobro do ritmo inicial, o que confirma a progressão da ofensiva de imigração. Somente em setembro de 2025, o Serviço de Fiscalização realizou pelo menos 1.400 voos, o maior total mensal até o momento, com uma média assustadora de 49 voos por dia. O projeto alerta. À medida que Trump intensifica sua campanha de deportação, o número desses voos de execução relacionados continua a aumentar, levantando preocupações significativas sobre o devido processo legal em relação à legalidade subjacente dessas ações de execução em massa. A pressa em deportar levanta sérias dúvidas sobre a garantia dos direitos básicos dos indivíduos removidos. As condições durante os voos de fiscalização são um ponto de grave preocupação com os direitos humanos, como apontado no artigo. A aceleração da remoção não veio acompanhada de melhoria no tratamento dos deportados. Pelo contrário. O levantamento indica que, nos voos, os indivíduos são quase sempre contidos por algemas, correntes na cintura e grilhões nas pernas, inclusive durante escalas e paradas para abastecimento. As duras condições durante os voos de fiscalização levantam sérias preocupações com os direitos humanos, alerta o monitoramento. Essa prática de contenção física estrita, que foi objeto da reclamação inicial de Brasília, permanece sendo um ponto de atrito diplomático e uma violação preocupante da dignidade dos imigrantes. Além da aceleração dos voos de remoção, há a crise da detenção. O artigo aponta que mais de 60 mil imigrantes estão presos, aguardando uma definição sobre seus casos. A detenção massiva é um braço da política de imigração que visa desincentivar a entrada e agilizar a deportação. E a detenção traz consequências financeiras e legais ainda mais graves, Vera. Em muitos casos, os recursos e as contas bancárias dessas pessoas são congelados e até retidos pelas autoridades americanas, o que adiciona uma camada de desespero e impede que os imigrantes consigam pagar por defesa legal ou sustentar suas famílias enquanto estão detidos. O sistema está sendo utilizado não apenas para expulsar, mas também para estrangular economicamente os imigrantes. O caso da Guatemala, com seus 360 voos e a quebra de recordes de remoção, é um estudo de caso da política de acordos bilaterais agressivos do governo Trump para terceirizar parte do controle de fronteiras e garantir o fluxo constante de deportações. A pressão sobre os países latino-americanos para aceitarem esse volume de remoções é clara. O fato de setembro de 2025 marcar um recorde para o número de voos e de indivíduos removidos para a Guatemala, superando até mesmo picos anteriores, demonstra a eficácia dessa política de pressão e acordo. A média de guatemaltecos por voo, que variou ao longo dos meses, é um detalhe técnico que confirma a logística intensa e o uso de aviões com maior capacidade para maximizar a expulsão em massa. A intensificação dos voos de deportados brasileiros e a crise de direitos humanos a bordo tornam urgente a necessidade de o Itamaraty e os consulados brasileiros nos Estados Unidos redobrarem seus esforços. A negociação por dignidade e a assistência legal e humanitária aos brasileiros detidos ou em processo de remoção precisa ser uma prioridade absoluta. A aceleração, Vera, é real e estrutural, como confirmam os dados do aumento de 62% no total de voos de fiscalização da imigração em comparação com o ano anterior. O governo Trump não está apenas aplicando a lei, está intensificando a execução em massa, e o Brasil está inserido nessa engrenagem de forma crescente. O custo humano e social dessa política é imenso e exigirá uma resposta diplomática firme. A grande conclusão é que os dados não deixam margem para dúvida. A máquina de deportação do governo Trump está operando em velocidade máxima, com um foco esmagador na América Latina. E o Brasil é um dos destinos prioritários e crescentes dessa ofensiva. Exatamente, Vera. A crise não é apenas de números, mas de direitos humanos. O aumento de voos, as condições degradantes a bordo e a detenção em massa de mais de 60 mil imigrantes são a materialização da política de tolerância zero. Acelerar a deportação de brasileiros é um fato consumado que exige a contundência da diplomacia brasileira na defesa de seu cidadão.
E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.